Olá, tudo bom? Meu nome é Jean Scaff, sou advogado, mestre em Direito Negocial e vamos aqui começar o nosso terceiro encontro de Direito Empresarial, não é? Na aula de hoje, então, nós iremos estudar aí a propriedade direito consumidor, a propriedade industrial, né? E suas relações aí, o que o direito consumidor interfere nas relações de consumo, né? E aí, tanto em relação à pessoa física, quanto em relação à pessoa jurídica, né? Então vamos ao quadro ali, dar uma pequena... e antes de começar, fica aí o nosso Skype, para quem for acompanhar a nossa aula através desse aplicativo. Bom, nós temos ali o resumo da nossa aula, né? A competência de ensino nosso, né? Visa conhecer e compreender as relações comerciais, seus reflexos entre empresa, empresário e mercado consumidor. E o resumo da nossa aula de hoje, né, é aprofundar o estudo da propriedade industrial, conhecer alguns aspectos do direito consumidor e esses temas de responsabilidades. Muito bem. Senhores, tentem estudar bem a primeira aula que vocês tiveram, tá? O conceito de empresário, que está ali inserido no artigo 966 do Código Civil, conceito de empresa, tá? A diferença entre a teoria dos atos do comércio e a teoria da empresa, a transição que houve, né? Do direito comercial para o direito empresarial, porque isso serão pontos que serão exigidos de vocês na prova, tá bom? Continuando então no quadro, vamos fazer uma pequena revisão, né? Na aula anterior nós analisamos ali os títulos de créditos, analisamos diversos aspectos relacionados ao cheque, né? Estudamos também o direito bancário, em especial a questão do sigilo bancário, né? E na aula de hoje nós vamos aí compreender a propriedade industrial em um primeiro momento, posterior passando para estudar o direito consumidor, vício de produto, fato de produto e, por fim, aí, alguns sistemas, né, de responsabilidade, tanto previsto dentro do direito consumidor, quanto aqueles previstos no Código Civil. Tá? Muito bem. Bom, já vamos chamar então o nosso primeiro vídeo do dia e voltamos para dar aí continuidade à nossa aula. Olá, seja bem-vindo à unidade 3 da disciplina de Direito Empresarial. Antes de começar a conversar sobre isso, me diz uma coisa. Você já se sentiu lesado como consumidor? Por exemplo, quando comprou um produto fora do prazo de validade e só foi perceber quando chegou em casa. Ou então, quando você comprou alguma coisa e ela quebrou pouco depois que você começou a usar. Ou ainda quando você vê aquela foto bonita de um alimento e quando compra, vê que não tem tudo o que o anúncio prometia. Pois é, você com certeza já passou por alguma situação do tipo, ou então conhece alguém que já passou. Nessa unidade, nós vamos estudar o direito do consumidor e seus reflexos nas relações comerciais físicas e virtuais. Você sabe o que caracteriza um consumidor segundo a lei? E um fornecedor? Para a Justiça, é consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza um produto sendo seu destinatário final. Já o fornecedor é aquele que desenvolve as atividades de produção, importação, exportação, distribuição, comercialização de produtos ou prestação de serviços. Os direitos do consumidor são vários. Podemos citar alguns, como a proteção quanto a prejuízos à saúde, vida e segurança, o acesso à informação sobre o consumo correto e a liberdade de escolha, a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva e o acesso ao judiciário para buscar a reparação de danos. A legislação diz que cabe ao fabricante, produtor, construtor e ao importador sanar o vício de seu produto ou serviço e reparar o dano ao consumidor. E o que pode ser considerado um vício? Bom, existe o vício de qualidade, quando o produto está fora do prazo de validade, deteriorado ou avariado de alguma forma. Também existe o vício de quantidade, quando o conteúdo líquido ou qualquer outra unidade de medida é inferior ao que consta na embalagem, no recipiente ou na publicidade.
Se o vício não for sanado em 30 dias, o consumidor tem direito de substituir o produto por outro igual, porém em condições perfeitas de uso, ser restituído da quantia paga ou abatimento proporcional do preço pago. Aprender sobre direito do consumidor será bastante útil para a sua vida profissional. E nessa unidade, nós também vamos estudar a propriedade industrial, marcas e suas patentes. Quer ver a importância desse assunto? Dá uma olhada. O banho é um dos vilões no gasto de água e energia de uma casa, certo? Pensando nisso, o engenheiro Pedro Ricardo criou um sistema que faz a separação do sabão e das partículas orgânicas da água utilizada no banho. Então nós aqui tivemos que desenvolver um sistema de informática capaz de reconhecer isso na água e fazer uma separação eletrônica, como se fosse uma barreira magnética da sujeira, e só deixando a água limpa passar para recircular no chuveiro. O chuveiro faz inicialmente o reconhecimento da temperatura de entrada da água e aquece apenas o necessário para que na saída ela permaneça com temperatura constante. Pedro garante que é possível economizar até 90% de água e 85% de energia elétrica. E tem mais. O sistema já contempla uma bomba de alta pressão que mandaria para uma caixa de água servida da residência para que essa água seja reaproveitada para se dar descarga em vaso ou mictório. Existe um caminho legal a ser percorrido desde a criação de um produto inovador até a sua comercialização. Isso para garantir que ele não seja copiado pela concorrência. A Lei 9279 de 1996, conhecida como Lei da Propriedade Industrial, concede direitos ao inventor. Com isso você pode pesquisar, lançar o seu produto e ter a certeza que ele não vai ser copiado. E se for copiado, nós temos uma legislação que assegura a reparação desses danos. Amparado legalmente, o inventor conta ainda com o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI, que é um órgão federal responsável pelo gerenciamento dos registros de marcas e patentes no Brasil. Os requisitos são simples: descritivo, apresentação, protocolo no INPI, patente concedida se ela for novidade. Para a marca, você precisa apenas definir o nome, busca de anterioridade, apresenta perante o INPI, passa por um exame de registro, sua marca será registrada. Além de facilitar o reconhecimento e identificação do nome da empresa e do produto, a marca registrada muitas vezes vale mais que o patrimônio físico. É um valor significativo. Não é só registrar e achar que eu tenho marca registrada. Valorize essa marca, incremente ela, ponha ela no mercado, dê valor a ela, que dia da manhã ela vai valer mais do que o negócio que a criou. Viu só? A propriedade industrial, assim como o direito do consumidor, são partes essenciais do direito empresarial. Nessa unidade, nós vamos estudar as exigências legais e reflexos não apenas da propriedade industrial, mas também dos bens imateriais. Vamos nos aprofundar nas definições de consumidor e fornecedor com seus direitos e deveres, estudar os vícios de produtos e serviços de acordo com o Código de Defesa do Consumidor e compreender a atribuição da responsabilidade civil quanto a esses vícios. Parece muita coisa, né? Mas fique tranquilo. Para ajudar com esse aprendizado, nós contaremos com a ajuda de uma situação da realidade profissional. Nessa unidade, a SR conta a história de seu João, um homem que decidiu abrir o seu próprio negócio, um pet shop. Nós vamos acompanhar desde a concepção da marca até o atendimento ao consumidor, em diversas situações problema, que podem surgir ao longo do caminho. Não deixe o seu João na mão, hein? Pois então é isso. Vamos nessa? Não se esqueça que você tem um belo material para ser explorado. Leia o livro didático e acesse as web-aulas. Realize os exercícios no seu ambiente virtual e faça as pré- e pós-aulas. Já eu, preciso passar no supermercado agora para trocar alguns produtos. Até a próxima! Muito bem, retornando então, vamos ao quadro aí, analisar alguns dos conhecimentos prévios, né, que o aluno ele já deve possuir para quando chegar nessa aula, né, ele já estar dominando para poder adquirir outros conhecimentos que são exigidos para a nossa disciplina. Primeiro, eu já espero que vocês saibam aí a diferença, né, a distinção entre a fiança e o aval. Foi aí 2 institutos que nós estudamos na nossa aula passada, né? Dominar aí o ciclo, né, do protesto, que é quando a pessoa ela requer o protesto aí desse requerimento,
o cartorário vai analisar se aquele título preenche ou não os requisitos, se tem as informações RG, CPF, endereço, entre outras questões. Preenchendo esses requisitos, ele vai mandar intimar a pessoa para que pague no prazo de 3 dias. Caso ele não pague, no prazo de 3 dias, o nome dele será protestado, né? E, faltando algumas informações, ele vai notificar o requerente para que ele preencha as informações faltantes, para, a partir daí, então, ele intimar a pessoa que será protestada. Estudamos também a questão do cheque, né? Em especial a questão do endosso, né? E analisamos ali que a pessoa que endossa um título executivo, ela também não apenas transmite a titularidade do título de crédito, mas também a garantia do seu pagamento, ou seja, ela se torna ali uma devedora solidária. Caso a pessoa não pague, o devedor principal, né, o credor pode executar o seu endossante. Para ele evitar isso, ele tem que colocar o que nós denominamos cláusula de não responsabilidade, né, no próprio título. Né? Muito bem. Vamos ali ao quadro, voltar e analisar a situação geradora de aprendizagem nossa. O João está caminhando na concretização de seu sonho. Qual que seria ele? O Pet Shop Dog Cat. Contudo, é necessário aí ao seu João compreender noções acerca da propriedade industrial, conhecer o direito do consumidor e seus sistemas de responsabilidade. Não é? Então, na aula de hoje, nós vamos aprofundar isso, tá? Vamos iniciar estudando ali o que seria a propriedade industrial e vamos estudar a questão mais da marca, tá? Eu acho que dentro da propriedade industrial, acho que é o que é mais popular, é o que no dia a dia mais se vê, né? As pessoas protegendo, utilizando, né? Posteriormente, nós vamos entrar em alguns aspectos do Código de Defesa do Consumidor e posteriormente nós vamos estudar a questão da responsabilidade civil, tá bom? Muito bem, então, vamos chamar o nosso primeiro vídeo e voltarmos aí com a situação problema de número 1. Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então, boa sorte e até mais! Tudo bem, então. Vamos ao quadro, então, analisar a situação que é colocada para nós. Né? Bom, o João está em busca da criação de sua marca, né? E também de adentrar no mundo virtual com a inserção de sua empresa na internet. Muito bem. Quais são os caminhos, então, que o João deve realizar para proteger a sua marca? Bom, vamos começar aqui, gente, com esse esqueminha, tá? Quando nós falamos aqui de direito de propriedade industrial, tá? O conceito disso é que o direito de propriedade industrial ele seria o conjunto de regras e princípios que conferem tutela jurídica específica aos elementos imateriais do estabelecimento empresarial. Eu pressuponho que vocês saibam, tá? O que seja estabelecimento empresarial. Se vocês não souberem, dá uma pesquisada depois, tá? O estabelecimento empresarial é toda a propriedade que uma pessoa jurídica tem, tá? Então, ele fornece proteção jurídica específica aos elementos imateriais, né? Como as marcas e desenhos industriais registrados e as invenções e modelos de utilidade. Destacando que quando nós falamos em estabelecimento empresarial, nós estamos falando tanto dos bens imateriais e materiais que uma empresa possui. Contudo, o direito de propriedade industrial, ele apenas protege bens imateriais, tá? Por isso que nós fizemos essa distinção aqui em cima, né? Nós temos, de um lado, os equipamentos de uma empresa,
não é? Temos equipamentos de uma empresa, nós temos cadeiras, mesas, toda a estrutura, não é? Então, essa estrutura ela não entra dentro dos bens imateriais. Tá? Diferente é aquela empresa que inventa, né? Ele faz uma invenção. Então, essa invenção que é produzida por um de seus funcionários, aí ela poderá ser protegida pelo direito de propriedade industrial, tá? Através da carta patente, tá? Porque ela é uma invenção. Tá? Aí é diferente, nós estamos falando de uma máquina, né? Ela pode ser uma invenção, e qual que seria essa invenção? Uma máquina, mas é diferente, ok? Voltando ao quadro. E aí, esses bens imateriais, eles estão inseridos ali dentro do direito de propriedade industrial. Né? Continuando então, quando nós falamos de proteção à propriedade industrial, né, ela compreende aqui ela se ramifica em 3 vertentes. A primeira seria a repreensão às falsas indicações geográficas. Né? A repreensão, a questão da concorrência desleal. Né? O que seria uma concorrência desleal? É quando eu tenho, por exemplo, um funcionário dentro da minha empresa que está repassando informações para a empresa concorrente, informações essas que trazem um benefício econômico para a minha concorrente. Neste caso, tá, além de caracterizar um ilícito civil passivo de ressarcimento em uma ação judicial, tá, uma ação de reparação de danos, também configura um crime, ok? Então, isso já até tive um caso similar a esse, tá? Foi aberto o processo e a pessoa foi condenada por isso. Era um funcionário que passava informações para o concorrente. Tá? Para maiores informações, vejam, abrem a lei de propriedade industrial e ali tem todos os artigos, tá? Os tipos penais que prevêem essa conduta, ok? Voltando ao quadro. E nós temos o que nós vamos estudar agora, né? Que é a concessão. Então, a proteção à propriedade industrial, né? Ela visa também conceder ali a patente, né? E o registro. A patente, né? Ela engloba a invenção e o modelo de utilidade. Então, a invenção e o modelo de utilidade, elas são instrumentalizadas através da carta patente. Já a marca e o desenho industrial, eles são instrumentalizados através do certificado de registro. Então, decorem, tá? Muitas vezes no concurso eles vão perguntar para você se a marca é instrumentalizada através da patente, por exemplo. Está errado. A marca ela é instrumentalizada através do registro. Tá? Então, nós começamos ali com um conceito de marca. Né? Qual que seria esse conceito? A marca, né, ela nada mais é que um sinal visível, tá? Distintivo. Por isso que tem o artigo 122 da Lei de Propriedade Industrial, que fala que são suscetíveis de registro, como marca, os sinais distintivos visualmente, tá? Perceptíveis, não compreendido nas proibições legais. Tá? Então, a marca ela tem a finalidade de distinguir o produto ou o serviço, né, do seu titular em relação aos seus concorrentes. E aí vem a primeira pergunta da nossa noite, né? Pode registrar como marca um sinal sonoro ou olfativo? Né? Alguns países é permitido, tá? Então, por exemplo, marcas olfativas podem ser aí registradas nos Estados Unidos, na Austrália, na França, na Inglaterra, né? Por exemplo, nós temos um caso da marca Dunlop, né, que registrou um aroma de rosa que era emitido, né, era exalado ali dos seus pneus, né? O Brasil, em regra, não, tá? O Brasil está junto com o Canadá, com o Japão, que ele não permite. Para ser marca, é só o sinal visual, tá? Então, sinal sonoro, olfativo, isso não é permitido o registro no Brasil. Na onde que decorre isso? Pelo próprio artigo 122 do nosso código. Então, entendido? Continuando o quadro, então. Nós temos ali a marca é igual ao nome fantasia? Né? Não,
Também não. A marca ela é registrada, tá? E ela tem a proteção pelo direito de propriedade industrial. Já quando nós falamos em nome fantasia, nós estamos falando ali de Código Civil, tá? E aí que vem a outra questão, né? Qual que é o critério ali para verificar um eventual conflito de marca, né? Bom, na realidade, tá, senhores, é a possibilidade de confusão para os consumidores, tá? Então, por exemplo, eu tenho duas marcas que têm um nome muito similar, duas marcas que têm um nome muito parecido. Como que eu vou fazer para juiz, né? Eu, juiz, vou fazer para verificar se existe um conflito ou não? Eu vou verificar a possível confusão para um consumidor. Então, por exemplo, uma marca de um pneu, né? Eu tenho uma marca de macarrão, né? Vai haver essa confusão? Em regra não, tá? Em regra não, porque o consumidor vai saber distinguir que o pneu é um pneu, como o macarrão é um macarrão. Então não vai ter. Agora, se eu tenho uma loja que vende pneus com um nome parecido com uma marca de pneu, aí pode ser que haja uma confusão e induza a erro o consumidor, tá? Depois nós vamos entrar na questão das marcas notórias ou não, mas aí é um outro ponto, tá? Então, na realidade, você sempre tem que ver isso. Esse nome é possível conduzir o consumidor a erro? Se for, aí o juiz vai determinar a alteração do nome de quem registrou por último, tá? Continuando no quadro. Admite-se registrar como marca expressões comuns ou de pouca criatividade, né? Bom, como nós já dissemos, a marca ela tem a função de distinguir o produto ou o serviço que está sendo prestado, né, ou vendido, né? Desse modo, expressões genéricas ali, que não individualizam um produto, ele não pode ser registrado, tá? Então, por exemplo, expressões como Brasil, Sol, não pode ser porque ela não vai distinguir aquele produto, não será capaz de distinguir ele, tá? Voltando no quadro, dando prosseguimento aqui, aí nós entramos nas quais seriam as espécies de marca, né? Bom, nós temos ali a marca de produto ou serviço, né? Ele representa os sinais que são usados pelos empresários para identificar produtos ou seus serviços. Ele representa a noção geral que nós temos de marca, né? Então, por exemplo, a Fiat, a Coca-Cola, ela seria ali exemplos de marcas de produtos ou serviços. Aí nós entramos na segunda classificação, desculpem, que seria ali a marca de certificação, né? Essa marca ela serve para atestar a qualidade de determinado produto, conforme as normas técnicas, né, que são emitidas por ou empresas especializadas ou entidades governamentais. Um exemplo, o Inmetro, né, o certificado ISO, serão exemplos de marcas aí dessa classificação. Voltando no quadro, nós temos ali a terceira, que seria a marca coletiva, né, que é aquela que atesta a proveniência de determinado produto ou serviço de uma determinada entidade, né? O exemplo disso seria ali, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Melhoramentos de Planta, o Cicobi, a Cocamar, são exemplos aí de marca coletiva, né? E nós entramos ali na questão da classificação conforme a forma, né? Bom, nós temos ali as marcas nominativas, que são criadas a partir de palavras ou números ou combinações de palavras e números, né? Por exemplo, quando você fala Rio 2016, é uma marca, né? Lenovo, por exemplo. Né? Nós temos ali a marca figurativa, que é formada por uma imagem, desenho, símbolo ou figura, né? Isso aí nós conseguimos ver na marca, por exemplo, do Banco do Brasil, da Globo, a marca da Nike, né? Nós temos ali a marca mista, né, que combina aí imagens e palavras, né? Então nós temos ali um exemplo, seria a marca da Nestlé, da CIA, né? Nós temos ali as marcas tridimensionais, constituída pela forma
plástica do produto, né? Ou seja, sua configuração física com capacidade distintiva dissociada, né, de efeitos técnicos. Um exemplo disso, muito comum que nós temos, né, que é o Toblerone, o chocolate, ou mesmo o Yakult. Então, o formato da embalagem do Yakult, ele já é uma marca tridimensional, correto? Muito bem, continuando no quadro, aí nós vamos estudar qual seria o prazo de vigência de uma marca, né? O prazo de vigência de uma marca, ela é de 10 anos, tá? 10 anos. Contatos da data da concessão e não do depósito, né? Podendo ser prorrogados por períodos iguais e sucessivos, tá? Por que isso é importante saber? Porque, por exemplo, a patente, ela não se prorroga. E o prazo dela é apenas de 20 anos, tá? A contar do depósito, obviamente que tem uma regrinha na patente que tem que ser obedecido o prazo mínimo de 10 anos, que nós vamos entrar nesse caso, né? Então, seria 20 anos a contar ali da concessão da patente, mas tem que respeitar o prazo de 10. Mas não é o nosso objeto de estudo agora. E nós temos também a questão do modelo de utilidade, que o modelo de utilidade seria 15 anos, né, contando ali do depósito e não seria prorrogável, né? E aí nós temos ali um mínimo também de 7 anos, que é outra regrinha. Por que eu estou passando só isso para vocês? Porque dependendo do objetivo, se vocês forem pessoas que estão fazendo concurso público, não basta vocês só estudarem isso, tá? Vão atrás de informações para vocês verem essa questão da validade dos institutos que são protegidos pela propriedade industrial. Seriam ele ali a patente, o desenho industrial, tá? A marca, porque cada uma tem uma regrinha específica, tá? No que nosso objeto agora é só a marca, ok? Voltando no quadro, aí nós temos ali o princípio da especialidade, né, ou da especificidade, né? Que seria isso? A proteção, tá, gente, da marca, ela é limitada em âmbito nacional e se restringe especificamente ao ramo da atividade em que seu titular atua, tá? Então, aquela marca ela não poderá ser copiada por uma outra pessoa, tá, que está dentro do mesmo ramo. Mas isso, às vezes, você vai ter duas marcas iguais, só que vocês reparem, serão de ramos de comerciais distintos, tá? Mas, professor, eu nunca vi alguém usar a marca da Coca-Cola. Então, você vai descobrir o porquê, tá? Por que eu falei a regra agora e por que isso não acontece com a Coca-Cola, com a Fiat, com a Globo, tá? Vamos ao quadro. Nós temos ali, tá, a exceção. A exceção seria, primeiro, o que nós chamamos de marcas de alto renome, né, que é aquela reconhecida no mercado de consumo em geral, tá? Ela tem um alto reconhecimento e uma alta reputação, tá? Então, essas marcas de alto renome, elas terão proteção no seu ramo de atividade, tá? E nós temos ali também, a pergunta aí vem, né? A marca de alto renome, ela aí seria igual à marca notoriamente conhecida? Não, tá? Eu tenho uma tabela que eu passei para vocês. Então, o que seria a marca de alto renome, né? A marca de alto renome, apesar de ela ser reconhecida no mercado interno, ela não possui reconhecimento internacional, tá? A marca de alto renome, ela tem proteção em todos os ramos. Então, eu não posso abrir se existe uma marca de alto renome em algum lugar, todos os outros ramos de atuação não vão poder abrir. Então, se eu tenho uma marca de alto renome no setor automobilístico, eu não posso abrir uma empresa de sorvete com essa marca. Por quê? Porque trata-se aqui de uma marca de alto renome, tá? Precisa ter também o que? Registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Já a marca notória é diferente. A marca notória possui reconhecimento internacional, tá? E ela só tem proteção no seu ramo de atuação, tá? E aí não depende de registro no INPI. Essa seria a distinção, tá? mais
mais clara. A marca notória, ela tem ali proteção no artigo 6º da Convenção de Paris. Tá? E qual que seriam os efeitos, as consequências do uso indevido da marca, né? Temos duas, né? Temos os danos materiais e os danos morais. Eu tenho prazo de 5 anos para entrar com a ação. E o que seriam os danos materiais e os danos morais? Os danos morais é quando ficar presenciado a vulgarização daquela marca dentro do mercado do qual ela atua. E os danos materiais serão os prejuízos financeiros que a utilização indevida por um terceiro causou àquela pessoa jurídica. Tá? Então você entra com a ação pedindo ressarcimento das duas espécies de dano. Correto? Tudo bem. Vamos resolver a nossa situação problema? Nós temos então, o seu João terá que primeiro fazer o registro de sua marca no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Ele terá uma proteção de 10 anos, que será sempre prorrogável. Então, está vencendo 10 anos, ele vai lá e prorroga. Está vencendo novamente, ele prorroga. Não tem limite para você fazer essa prorrogação, tá? Por isso que nós temos marcas aí centenárias, né? Ele terá que pagar uma taxa, né, anual para manter essa marca ativa, né? E assim, então, regularizado, ele poderá responsabilizar terceiros ou mesmo impedir que terceiros abram empresas no mesmo ramo de atuação do que a dele, ou seja, do pet shop, possuindo a mesma marca, o mesmo nome que ele utiliza. Correto? Muito bem, então vamos para a nossa próxima situação problema. E aí, conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. Ah, e caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2. Bom, vamos ao quadro ali analisar a situação problema de número 2, então. Bom, pela porta de entrada vem a dona Penha com um saco de rações premiadas que sempre leva para seu gato Puff. Mal, seu João lhe dá bom dia e dona Penha já inicia a reclamação que a ração veio estragada. Bom, tem um saco então de ração que ela adquiriu estragada e que seu gato estava no veterinário com intoxicação, devendo ele, seu João, arcar com tudo, né? Além de trocar a ração, já que como consumidora queria seus direitos respeitados. Será que dona Penha está correta em suas exigências? Bom, para iniciar, então, nós temos que saber aí o conceito, né, de consumidor. Bom, consumidor, senhores, o artigo 2º do CDC traz ali a definição, né? Consumidor é toda pessoa física, tá? Ou jurídica, tá? Ou jurídica. Então, posso aplicar o conceito para essas duas pessoas, tá? Física e jurídica, que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. E aí, nós entramos na primeira teoria que trata, né, o conceito de consumidor, que seria a teoria finalista. A teoria finalista, em regra, tá? Ela somente considera consumidor, para fins aí de aplicação, né, do CDC, o destinatário fático, destinatário econômico daquele bem ou serviço, seja ela ali uma pessoa física ou jurídica, isso é independente, tá? O que isso, a aplicação dessa teoria, o que ela resulta? Ela resulta que fica excluído de proteção aquele consumidor intermediário, que ele adquire aquele produto para recolocar ele em circulação, na cadeia de produção. Um exemplo disso, uma importadora. Tá? Então, eu tenho um fabricante no exterior, eu crio uma pessoa jurídica, eu compro esse produto dessa empresa estrangeira,
trago para o Brasil e aí eu recoloco ele no mercado de trabalho, eu revendo esse produto, tá? Então, pela teoria finalista, como eu não sou o destinatário final desse produto, eu não classifico, né, essa empresa, essa importadora como consumidora, ok? Então, eu não posso aplicar o CDC nessa relação, nesse contrato de compra e venda, nessa relação que ele pactuou com a importadora e a empresa no estrangeiro, ok? Voltando no quadro, aí nós temos a teoria finalista, mitigada, né? Bom, a jurisprudência, e aí a jurisprudência do STJ, tá? A jurisprudência do STJ, ele reconhece ali a necessidade que em algumas situações específicas abrandar esse rigor que traz a teoria finalista, né? E ele passando a admitir em alguns casos, tá, a aplicabilidade do CDC, tá, nas relações ali entre um fornecedor, uma sociedade empresária, que mesmo ela sendo ali, mesmo tendo a finalidade, utilizando aquele produto, né, para servir, né, como recolocar no mercado de trabalho, mas apesar disso, dela ser uma consumidora intermediária, ela fica aprovada ali a sua vulnerabilidade frente àquela empresa maior. Ou seja, essa vulnerabilidade, ela pode ser tanto de informação, essa vulnerabilidade ela pode ser tanto jurídica, quanto propriamente econômica, tá? Então, quando você verificar a diferença de tamanho entre uma empresa, por exemplo, uma importadora de um tamanho bem restrito, pequeno, tá? Que fez um negócio jurídico com uma outra pessoa, né? Neste caso específico, nós podemos até pensar em utilizar, qualificar como consumidora, mas você vai ter que sempre trabalhar com a ideia de vulnerabilidade, tá? Um outro exemplo que eu trabalhei com isso foi uma empresa telefônica e uma padaria, tá? Então, eu consegui colocar o Código de Defesa do Consumidor no caso, dizendo da questão da vulnerabilidade dessa empresa, tá? Porque era uma empresa muito pequena, de uma empresa familiar, contra uma sociedade anônima monstruosa, tá? Voltando no quadro, nós temos ali a questão do fornecedor, tá? O que seria isso? O fornecedor, né, ele pode ser conceituado como aquele que desenvolve atividades de produção, importação, exportação, distribuição, comercialização de produtos ou prestação de serviços, tá? Isso está previsto no artigo 3º, né? A classificação está no artigo 3º do CDC. Né? Bom, continuando, nós vamos entrar agora a distinção entre vício do produto e defeito, né? Defeito ou fato do produto, tá? O que seria isso? Né? Isso aqui seria o vício, é a inadequação do produto ou serviço para fins a que ele se destina. Então, é uma falha ou uma deficiência que compromete o produto em aspectos como a quantidade, a qualidade, a eficiência, né? Então, ele restringe ao próprio produto, tá? E não aos danos que ele pode gerar para o consumidor, né? Então, por exemplo, eu comprei ali, eu tenho uma pessoa que ela é atiradora e ela compra uma arma com cano torto, né? Obviamente que o fato dela atirar não vai causar um dano para ela, mas a finalidade da arma, ou seja, a precisão da arma, dela ser uma arma eficaz, ela será prejudicada, né? Ela é uma arma que está com vício, ela não tem eficácia, ela não se presta para a finalidade do qual ela é destinada. Então, neste caso, então, nós temos ali um vício do produto, tá? Diferente a situação, vamos ao quadro, diferente a situação do defeito, né? Também chamado fato do produto, né? No caso do defeito ali, nós temos, está previsto no artigo 12, parágrafo 1º do CDC, e diz, né, que o defeito diz respeito às circunstâncias que gerem a insegurança do produto ou serviço. Está relacionado, portanto, com o acidente de consumo, né?
No entanto, a doutrina, o STJ, né, entende que o conceito de fato de produto previsto no parágrafo 1º, artigo 12, pode ser lido de uma forma mais ampla, abrangendo todo e qualquer vício que seja grave a ponto de ocasionar dano indenizável ao patrimônio, tanto material quanto moral. Então, vamos pensar de uma outra forma, tá? No primeiro exemplo, eu dei o exemplo do revólver, né, que estava torto, né? Agora vejam, se eu compro um revólver que no momento em que eu vou atirar, ele explode, causando um dano no meu dedo. Neste caso, então, eu tenho um defeito, me causou um dano, tá? A minha incolumidade física. Professor, e se essa arma não causou um dano necessariamente à minha incolumidade física, né? Mas você pode classificar ela como defeito? A depender da circunstância, sim, tá? Por exemplo, eu tenho um atirador, que ele é um atirador olímpico, ele manda fazer uma arma especial para disputar as Olimpíadas ou disputar uma competição muito importante. E aquela arma é dada para ele, só que ele está com um cano torto e ele vai para essa competição do qual ele se preparou a vida toda e acaba perdendo em razão desse vício. Tá? Isso caracteriza defeito, porque ele deixa de ser vício e passa para ser defeito. Porque, apesar de não ter causado um dano físico a esse atirador, ele causa um dano moral, tá? Um dano emocional, um dano imaterial. Logo, aí caracteriza-se o defeito, ou seja, fato do produto. Claro, continuando no quadro, qual que é a distinção entre uma coisa e outra? É o prazo, tá? O prazo para reclamar de vício, tá? Ele é de 30 dias para serviços não duráveis, ou seja, aqueles bens, né, que não... um bolo, por exemplo, uma ração, né? E 90 dias para produtos duráveis, né? Eu comprei, por exemplo, um computador, né? Defeito e fato de produto, no caso, ele vai prescrever o direito dentro de 5 anos. Então, vejam, tem uma grande distinção aqui, né? Entre do prazo, né? Do prazo para você reclamar, procurar os seus direitos. E aí nós temos a questão da responsabilidade objetiva pelo defeito do produto. O artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor atribui a responsabilidade do fabricante, produtor, construtor, importador, né, independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeito de criação, da produção e de informação acima explicado. Ou seja, eu não preciso demonstrar a culpa, tá, do fornecedor, do vendedor, para eu conseguir aí responsabilizá-lo, né? Ou seja, a responsabilidade ela nasce apenas ali do nexo de causalidade, né, existente ali entre o fato de vender o produto e o dano, né? Aí nós temos ali quais seriam ali o produto, né? Quais seriam as excludentes. O parágrafo 2º diz que o produto não é considerado defeituoso pelo fato, né, de existir outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado posteriormente. Então, eu vendi um iPhone 5 e, de repente, passa um mês e sai o iPhone 6. O consumidor poderá ir lá e pleitear a troca? Não, né? Não, porque o produto não está com defeito. O fabricante, consultor, produtor ou importador não será responsabilizado quando provar. Tá? Então, quais seriam os argumentos de defesa? Primeiro, dizer que não foi ele que colocou o produto no mercado. Segundo, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito que está sendo alegado pelo consumidor não existe, né? E terceiro, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Seria aquela questão da má manutenção, não deu a manutenção correta, não deu os devidos cuidados, tá? Então, aí você não pode culpar quem te vendeu ou o mesmo fabricante. Tá? Voltando ao quadro para solucionar a nossa situação. Então, nós temos ali um caso, tá, de produto ali com defeito de fabricação. Ele vendeu uma ração que ela estava ali estragada, né? Então, nós vamos ali aplicar, enquadra-se ali ao artigo 3º, artigo 13, parágrafo 3º do CDC. Seria... Se não estiver dentro dessas causas aqui, né? Coloquei esse parágrafo porque se o seu João não comprovar que aquele caso que está sendo reclamado não se enquadra dentro dessas hipóteses aqui, se ele não conseguir comprovar,
ele terá que indenizar. Se ele conseguir comprovar que o fato que está sendo alegado, por exemplo, é derivado da culpa da consumidora que não deu a devida manutenção no saco de ração, que deixou cair água dentro da ração, que causou um mofo, trouxe bichos, não fechou o saco de maneira correta, se ele não conseguir comprovar isso, ele terá que responsabilizá-la, tá? E a responsabilidade aqui é objetiva. Isso implica em quê? Que a consumidora não terá que comprovar a culpa, tá? Não terá que comprovar que seu João agiu de forma negligente, imperícia, né? Ou imprudência. Né? Ela não terá que demonstrar esses elementos. Basta só que ela prove que ela comprou o saco de ração do seu João, houve o dano, ou seja, o saco de ração está estragado, né? E comprovar, então, obviamente, o nexo causal entre essa conduta e a outra. E bastará para ela ser ressarcida. Correto? Muito bem. Vamos para o nosso próximo vídeo. Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro, é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação-problema, considerando os recursos disponíveis. E, por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então, fique agora com a SP3. Até mais! Bom, retomando então, vamos ao quadro ali analisar a situação-problema que nos é colocada. Seu Enio está no balcão com uma colheira na mão, comprada há 15 dias, né? De acordo com as especificações quanto ao tipo de raça e peso, esboçando uma insatisfação enorme quanto ao produto que levou para o seu cão, que é um São Bernardo chamado Bill. Já que no primeiro passeio a coleira já estragou, né? A alça que prende a guia à coleira deu um tranco e Bill ficou ali em pedaço, impossibilitando seu próximo uso, né? Então, nesse caso aqui, o que significa? Significa que ele comprou um produto que prometia, né, que tinha umas certas especificações e ao utilizá-lo, né, esse produto aí acabou estragando, ele não condizia com as especificações condizentes pelo fabricante. Eu, inclusive, cuidei isso com uma empresa de celular, tá? Essa empresa, na realidade, ela vendia um produto dizendo que era a prova da água para o meu cliente e o celular acabou caindo na água do meu cliente e acabou estragando, né? Então, nós demonstramos para o juiz que existia ali um defeito. Por quê? Porque aquele produto que tinha sido vendido, ele não condizia com as especificações. Na realidade, um vício, né? Na realidade, um vício não condizia com as especificações, devendo a pessoa ressarci-lo. Mas vamos ver quais serão agora o artigo 18, como que isso se dá, né? Nós temos ali o artigo 18, fala que os fornecedores de produtos de consumo não duráveis, duráveis ou não duráveis, respondem solidariamente pelos vícios de qualidade, né, ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhe diminuam o valor. Assim por aqueles decorrentes da disparidade com a indicação constante no recipiente da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, tá? Respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. E aí, nós vamos entrar aqui na distinção de produtos impróprios, tá? Mas antes de mais nada, veja que nós falamos de mensagens publicitárias. O que isso significa? Significa, nesse caso meu que eu trabalhei do celular, tá? Além de eu demonstrar para o juiz quais eram as especificações que aquela empresa
né? Aquele fabricante de celular prometia que aquele celular aguentava até uma profundidade de 40 centímetros e que o celular caiu muito menos do que isso e já entrou água, ou seja, né, o produto ele não correspondia com isso. Porque o que a empresa fazia? Ela falava que o produto ela tinha essa capacidade de resistência à água, mas ela não dava garantia contratual, né, acerca desse dano. Então ela oferecia a garantia por 1 ano, garantia estendida, né? Mas isso não abrangia o celular dele. Contudo, independentemente disso, nós temos a garantia legal, a garantia que está no prazo, está no CDC. Isso ele tinha caído faz 1 semana que o celular caiu na água. A partir do momento que o celular cai dele da água, você comprova que ele infiltrou água, e se o fabricante diz que ele é a prova da água, logo aquele aparelho está com um vício, né? Ele está com um vício oculto, ele está com um problema, ele não está dentro das especificações que é prometida pelo fabricante, né? Nisso já gera a responsabilidade do fabricante trocar o aparelho para o meu cliente, né? Ou solucionar o problema consertando ele e deixando ele dentro das especificações adequadas. Contudo, ele ainda fazia uma publicidade enganosa. O que era isso? Ele colocava diversos vídeos, tá? Eu peguei esses vídeos no YouTube, que ele colocava a pessoa saindo com o celular embaixo de chuva, uma pessoa pulando em uma piscina e caindo água em cima do celular, passando a entender para o cliente, né? E aí que o celular era a prova da água, e ao final ele ainda colocava fone não sei o que, né? Resistente à água, bem em caixa alta, em escrito grande, e ao final com uma letra bem miudinha embaixo falando: não damos garantia para danos causados por líquidos. Obviamente que isso conduz o consumidor a erro. Você pensa que você tem celular à prova da água, você pensa que obviamente a empresa te dá a garantia a isso, porque ela faz publicidade dessa qualidade daquele produto, só que ao final com uma letra minúscula, né, que você não consegue nem ler, né, ela tira isso de você. Então também fica ali a mensagem publicitária errada, ou seja, enganosa, gera também o direito do consumidor ser ressarcido, tá? Continuando nossa aula aí. Aí nós entramos ali na questão dos produtos impróprios, né? A primeira hipótese de produto impróprio seria os produtos, né, com prazo de validade vencida, né? Eu comprei há pouco tempo produtos, né, um saco de ração para o meu cachorro, e aí eu cheguei na minha casa e comecei a perceber que dentro desse saco de ração tinha ali larvas, né, lagartas ali dentro, pequenas, mas existia, né? Eu liguei para fazer a reclamação e falou: olha, você me vendeu um produto estragado. E veja que coincidência, é exatamente isso que nós estamos trabalhando aqui nessa aula. Aí quem me vendeu falou: olha, então dá uma olhada na validade, porque nossos produtos aqui dessa marca estão com prazo de validade até junho ou julho. Eu acho que ele perguntou isso para saber se realmente aquele saco eu tinha comprado naquela loja. Quando eu fui ver a prazo de validade, a ração estava vencida em janeiro. Falei: bom, melhorou para mim, né? Eu não preciso nem discutir agora o vício do produto, né? Agora ele já está como um produto impróprio, ele é obrigado a trocar. Por quê? Porque está com a validade vencida, obviamente, que ele não se indispôs contra mim e acabou trocando ali de forma espontânea a ração, né? Voltando no quadro, nós temos ali quando o produto está deteriorado, né? Foi alterado, adulterado, avariado de alguma forma, produtos falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos, perigosos, em desacordo com as normas. Esses produtos aqui falsificados tem que tomar muito cuidado na internet, compras de internet, né? A gente hoje em dia tem falsificações perfeitas aí. Produtos que por qualquer motivo se revelem inadequados ao fim que se destinam, né? E aí nós teremos aqui uma também distinção ali entre o vício da qualidade e o vício de quantidade, né? Qualidade é aqueles que tornam ali o produto impróprio para o consumo, né? Inadequado, diminui o valor do produto ou que está ali em desacordo com as informações que são ofertadas. E vício de qualidade seria ali aquele conteúdo líquido, por exemplo, qualquer outra medida ali que esteja inferior àquelas constantes na embalagem, né? Eu falo que aquele produto tem 500 ml e na relagem ele tem 400, 200, né?
Constatados esses vícios, né? Aí nós vamos aqui para o parágrafo 1º do artigo 18, que fala: não sendo o vício sanado dentro do prazo máximo de 30 dias, ou seja, isso é importante vocês saberem, tá? O fornecedor, ele tem o direito de solucionar o problema que é colocado. Comprei um carro que veio riscado, tá? Eu tenho o direito de levar para a concessionária, fazer a reclamação e a concessionária tem. Então tá bom, então deixa o seu carro aqui, eu tenho 30 dias para consertá-lo e devolvê-lo sem esse risco, ok? Então é direito da pessoa, ok? Agora, se ela não solucionou, então comprei o carro seminovo, ela não solucionou esse problema dentro do prazo de 30 dias, aí passa a ser faculdade minha exigir do fornecedor. Vamos ver quais seriam essas exigências. Primeiro, tá? Eu posso ali exigir ali, tá? De forma discricionária, tá? A substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, e por fim, o abatimento proporcional do preço. Eu fico com esse produto, tá? Mas eu peço o valor de volta, né, do valor a mais. Então falou, se o carro está arriscado aqui, ele teve uma depreciação de tantos reais, eu quero esse dinheiro da depreciação de volta para mim, eu quero que você me retorne isso, tá? Vale lembrar que essas opções aqui que eu estou colocando, elas são são opções do consumidor de forma discricionárias do consumidor, tá? Não podendo o fornecedor, no caso, impor qualquer uma delas, ok? Muito bem. Bom, vamos ali no quadro, vamos analisar aqui essa questão agora da publicidade enganosa. Veja o que diz o artigo 37. Ele fala que é proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. O que seria a publicidade enganosa, que eu já dei exemplo aqui na aula? É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicidade inteiramente ou parcialmente falsa ou por qualquer outro meio, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, característica, qualidade, quantidade, propriedade, origem, preço ou quaisquer outros dados sobre o produto e serviço. E artigo 30, toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que fizer vincular ou dela se utilizar a íntegra do contrato que vier a ser celebrado. Ou seja, a partir do momento que a pessoa faz uma publicidade dizendo que aquele celular é resistente à água, aquilo ali ele fica vinculado a ela, tá? Então, se aquele celular porventura não for resistente à água, né, ela fez uma publicidade enganosa, correto? Muito bem, então, voltando no quadro, aí nós vamos resolver a nossa situação problema. No nosso caso, o seu João ali teria o prazo de 30 dias, né, para solucionar o vício. Ele não conseguindo, a consumidora então poderia exigir ou a substituição do produto, né, a restituição da quantia que ela pagou ou o abatimento proporcional do preço em razão ali da depreciação que houve em razão do defeito apresentado no produto que ela adquiriu. Correto? Muito bem, então. Vamos chamar mais o nosso próximo vídeo e dar continuidade à nossa próxima situação problema. Quando você faz uso de todo o material didático, você passa a conhecer as teorias e os conceitos da disciplina de forma mais completa. Só assim as SPs que servem de exercícios práticos que te preparam para o mercado de trabalho terão efeito na sua carreira. Ou seja, seguindo as etapas, você está adquirindo experiência profissional antes mesmo de terminar o seu curso. E se durante a sua leitura algum ponto de interrogação surgir, não se preocupe. Envie sua dúvida no fórum, ok? Fique agora com a SP4. Boa sorte!
Bom, voltando então, vamos ali ao quadro, analisar a situação, problema de número 4, né? Bom, nós temos ali na semana passada, o novo fornecedor instalou um PDV, ponto de vendas, para a comercialização de uma coleira digital que disponibiliza informações do animal e do dono. Seria ali de alta tecnologia. Os pensamentos do seu João são interrompidos por Brenda, que foi a primeira cliente a comprar a colheira, que tinha ali o valor de R$ 299. Apesar de constar que era a prova da água, no primeiro banho de Julie, né, Julie, sua Yorkshire Mini, a colheira causou um choque em Brenda, né? Bem, ao tentar buscar informações sobre o fabricante, Brenda verificou que a embalagem não havia nenhuma informação quanto a isso. Assim, voltou ao pet shop buscando, junto ao seu João, uma solução, ou seja, o ressarcimento do valor pago. Isso será possível? É isso que nós vamos estudar na nossa aula, tá? Então, nós verificamos ali, tinha uma colheira que era, teoricamente, a prova da água, foi vendida com essa característica. Quando ela foi dar o banho no seu cachorro, acabou causando um choque nela, essa colheira, em razão da infiltração de líquidos dentro desse equipamento. Isso gera o direito de indenizar? Ela tem um jeito de pedir o dinheiro de volta ou não? É isso que nós vamos ver agora. Vamos ao quadro ali, analisar o nosso primeiro dispositivo. Primeira questão que nós temos, né? O princípio da informação. O que diz o princípio da informação? Ele diz, tá, que o consumidor tem o dever de receber ali a informação adequada, clara, eficiente, tá, sobre aquele produto ou serviço que ele está adquirindo, bem como ali saber suas especificações de forma correta, tá? O que seria isso? Suas características, qualidade, o preço também, né? Então, esse primeiro princípio aqui, ele já foi violado. Por quê? Porque não tinha ali as informações no rótulo do produto, né? Na embalagem do produto. E aí nós temos ali o princípio da responsabilidade patrimonial, que diz que aquele que causa dano a outra pessoa, todo o seu patrimônio responde no intuito de ressarcir a outra, tá? Obviamente que nós temos ali algumas exceções, seria o bem de família, que nós já citamos aqui. Tem alguns bens dentro do próprio Código de Processo Civil que proíbe a sua penhora, seria os equipamentos de trabalho da pessoa, a roupa, né? Os eletrodomésticos voltados para o sustento da pessoa, então uma geladeira, né? Até mesmo uma televisão que prevê ali que você está preservando a dignidade desta pessoa, então você não pode penhorar tudo o que a pessoa tem também. Tem algumas limitações, mas em regra os bens da pessoa respondem no intuito de ressarcir o prejuízo causado à outra, tá? Então vamos analisar essa questão também, eu sei que está um pouquinho diferente do slide de vocês aí, tá? Mas vamos analisar essa questão com base na responsabilidade civil, no que está previsto no Código Civil, tá? Vamos fazer uma análise mais ampla, tá? Se vocês tiverem, porventura, os slides diferentes, acompanhem aqui pelo quadro, tá? O que diz? Que são aí 4 elementos que compõem a responsabilidade civil. Primeiro, então, seria a conduta humana, né? E a segunda seria a culpa, o nexo de causalidade e o dano, né? Ou prejuízo. Então, eu tenho que demonstrar para o juiz esses 4 elementos para eu conseguir impor o dever de ressarcir a alguém. Então, o primeiro elemento seria a conduta humana, né? Conduta humana é causada por uma ação positiva ou omissiva, né? Podendo ser ali cometida voluntariamente ou por negligência, imprudência ou imperícia. No caso da omissão, tá? Se for uma conduta omissiva, eu vou ter que demonstrar para o juiz, tá? Primeiro, a existência do dever jurídico de praticar determinado ato. Então, por exemplo, uma babá, ela tem um dever de cuidar, né, cuidar da criança. Então, ela tem um dever jurídico ali de praticar determinado ato. O que seria esse ato? Cuidar do menor do qual ela foi contratada para observar, né? A prova
que a conduta não foi praticada. Então, em um determinado momento, a babá está em uma praça, vê que o menor está se dirigindo à rua e ela não toma a devida providência para segurar aquela criança, para tirar ali o seu foco, para ele não ir para a rua. Então, eu provo que a conduta dela não foi praticada. E eu tenho que demonstrar, por fim, que se a conduta tivesse sido praticada, o dano poderia ter sido evitado. Ou seja, se eu demonstrar para o juiz que aquela babá, se ela tivesse segurado aquele bebê, como dava tempo para ela ter segurado, né, aquela criança não teria corrido para a rua e não teria sido atropelada. Então, esse seria um exemplo de uma conduta omissiva. Ela se recusou em agir. Tá? No nosso caso ali, qual que seria a conduta? Vender esse equipamento para a pessoa, ok? Continuando ali no quadro, nós temos ali a questão da culpa genérica ou lato sensu. Ela se divide ali em duas, tá? Nós temos ali primeiro o dolo, né? Constitui a violação intencional, é a vontade pré-ordenada, né, de prejudicar outro. Então, eu tenho ali a violação intencional do dever jurídico com o objetivo de prejudicar alguém. Então, eu ajo com vontade de causar prejuízo a alguém. E a culpa não. A culpa eu não tenho essa vontade pré-ordenada, né? A culpa é o desrespeito a um dever pré-existente. Quando o agente não tem a intenção direta de violar esse dever jurídico, sendo 3 os elementos para sua caracterização. Primeiro, a conduta voluntária com resultado involuntário, né? Segunda, previsão ou previsibilidade, né? E terceiro, a falta de cuidado, cautela, diligência ou atenção. Então, por exemplo, eu poderia ter a babá, que inicialmente aqui queria causar um prejuízo, queria que aquele bebê fosse atropelado e não agiu de forma intencional. Agora eu posso ter um outro exemplo da babá que agiu com culpa. Estava um dia com calor, a babá ela foi comprar um sorvete, ou seja, ela teve uma conduta voluntária, que ela foi comprar um sorvete para ela, mas em razão dessa conduta dela, teve um resultado involuntário que foi o bebê que foi atropelado. Era previsível esse atropelamento dessa criança? Obviamente que sim. Você deixar uma criança ao lado de uma rua sem a observação, sem os cuidados devidos, é previsível que essa criança possa entrar na rua e ser atropelada, né? E ela agiu com falta de cuidado, cautela, diligência ou atenção? Certamente que sim, né? Certamente que sim. E aí você apenas vai enquadrar se essa culpa se deu através da imprudência, negligência ou através da imperícia, tá? E aí nós temos a questão do nexo de causalidade. O nexo de causalidade constitui a relação de causa e efeito entre a conduta culposa e o risco criado e o dano suportado por alguém. Ou seja, no exemplo nosso da babá ainda, a babá ela teve uma conduta omissiva, né? Sim, ela teve uma conduta omissiva. Essa conduta não resultou no atropelamento da criança, ou seja, o dano? Sim. Existe uma ligação, um nexo de causalidade entre a conduta e a produção do resultado? Tem. Então, nós temos presente o nexo de causalidade, tá? Aí nós temos também a questão do dano ou prejuízo, né? Para que haja responsabilidade civil, é necessário comprovar o patrimônio, o dano patrimonial ou extrapatrimonial suportado por alguém. O dano pode ser material, moral e estético. No nosso caso da babá, os pais do filho que foi atropelado, né? Vamos supor aí que esse bebê veio a falecer. Os pais dessa criança, eles tiveram um dano ou um prejuízo? Claro que sim, né? Qual que foi o dano? Foi um dano moral, né? Foi um abalo aí, trouxe um choque, um abalo emocional. Agora, qual que é o exemplo que nós podemos trabalhar ainda com o exemplo da babá que a criança acaba falecendo, que não teria um nexo de causalidade? Vamos colocar aí que a babá levou essa criança até a pracinha, mas essa criança acabou sendo morta por uma bala perdida, né? Então, nós temos a conduta dessa babá em levar essa criança na pracinha, aquele local onde ela acabou entrando em óbito? Sim, só que existe um nexo causal entre o dano e a conduta?
Não existe nexo causal nenhum, era uma bala perdida, nós não tínhamos nem a mesma previsibilidade daquilo que ocorreu. Então não existe uma relação de causalidade entre o dano e a conduta dessa babá. Então a babá ela vai ser inocentada, você não pode falar em responsabilidade quanto a ela. Não estou tratando aqui da esfera criminal, tá? Não estou falando aqui de esfera criminal, estou falando apenas da esfera civil, do ressarcimento dos danos. No que tange a responsabilizar, imputar um tipo penal, a responsabilidade criminal a essa babá, já é diferente. No nosso exemplo que nós trabalhamos, específico aqui, né? Nós vamos ao quadro para resolver a situação. Nós temos ali primeiro a responsabilidade civil objetiva. O que implica a responsabilidade civil objetiva? É que eu não preciso comprovar o dano, tá? Desculpa, não preciso comprovar a culpa. Então, no nosso caso aqui, eu vou precisar dizer que o dono do pet shop agiu ali com desrespeito a um dever pré-existente, contudo não teve a intenção direta de vender aquele produto com defeito. Não, eu vou ter que provar para o juiz que ele agiu com dolo, ou seja, ele me vendeu um produto defeituoso com a vontade de me prejudicar? Também não, tá? Então a culpa ela não será necessário provar porque trata-se de responsabilidade objetiva que é o que prevê o CDC, tá? O Código de Defesa do Consumidor. Neste caso, então, eu apenas vou precisar provar ali a conduta humana, ou seja, quem que me vendeu? Ele vendeu o produto a mim? Vendeu. Esse produto estava com um defeito? Estava. Causou um dano à minha cliente? Causou. Qual foi? Foi o choque. Esse choque causou ali um abalo emocional a ela? Também, causou também. Então, existe um nexo causal entre a conduta dele vender esse produto defeituoso e da minha cliente sofrer esse dano? Sim, mesmo porque esse produto defeituoso foi uma série de equívocos, série de descumprimentos legais, a começar do princípio da informação. Se eu não me engano, o slide que vocês têm em mãos, ele dá uma solução a esse problema, dizendo o quê? Que aquele produto violou o princípio da informação. Né? Então, uma vez que ele violou o princípio da informação, gera o direito de reparar o dano ao consumidor. Também é uma linha de raciocínio a ser adotada. Esse slide aqui que eu tenho, que era um slide mais antigo, ele trabalha sobre um viés do Código Civil, para vocês analisarem os elementos da responsabilidade civil, ok? Então, a gente consegue, através disso, imputar a responsabilidade ao fornecedor. Caso tratasse de responsabilidade civil subjetiva, aí eu teria que comprovar o elemento culpa. Como não trata-se de responsabilidade civil objetiva, porque está presente a relação de consumo, né? Você tem um consumidor, você tem um fornecedor, então você só demonstra para o juiz a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre esses dois elementos. Correto? Muito bem, então, vamos para o nosso próximo vídeo. Bom, chegamos ao final da nossa aula. E depois de concluir todas as SPs, é hora de você refletir sobre tudo que aprendeu com os desafios. Vamos lá? Primeiro, ficou claro que o conhecimento vem ao fazer uso do material didático disponível no ambiente virtual do aluno. Isso inclui fazer a pré-aula, assistir aos vídeos, ler os textos e acessar as web-aulas. E depois de compreender os conceitos da disciplina, você aprendeu como aplicar os fundamentos aprendidos em situações similares às da realidade do mercado de trabalho. Tudo isso faz de você um aluno proativo e mais capacitado para exercer a sua profissão, o que te coloca passos à frente na hora de ter sucesso profissional. Mas não acabou, você ainda tem a sua pós-aula para acessar. Não vai esquecer, hein? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Respeite todas as etapas, ok? Bons estudos! Tchau! Bom, vamos lá ao quadro então, vamos ao quadro. Vejam, nós temos ali que João realiza uma oferta, né, de uma casinha de cachorro, né,
contudo, por erro de digitação ali, insere no anúncio o valor de venda de R$ 2,00, quando na realidade deveria ser R$ 200. Nesse tipo de situação, o consumidor aparece com um panfleto, né, lá na loja do seu João, e João, neste caso, será obrigado a vender a casinha por esse valor errado, né? Então, nós vamos trabalhar aqui com 4 princípios, tá, para solucionar isso. Primeiro, o princípio da informação. O que fala o princípio da informação? O consumidor tem o dever, né, de receber a informação adequada, clara, eficiente, né? Isso está desde a característica, composição, qualidade e o preço do produto. Ok, mas nós também não podemos analisar só o princípio da informação. Nós temos que também fazer a análise do princípio da informação juntamente com o princípio da boa-fé objetiva, né? Ou do equilíbrio. O que seria isso? Isso é a regra de conduta, até. Trata-se ali de um dever permanente ali entre as partes, tá? Tanto do consumidor quanto do fornecedor, que ali eles devem ser observadas nas suas relações, ou seja, toda a relação entre consumidor e fornecedor deve ser pautados através da lealdade, da honestidade e até mesmo da cooperação, tá? Então, nós teremos ali o princípio da vinculação. O que é isso? Vincula, toda publicidade vincula o fornecedor ao cumprimento da oferta do qual ela é divulgada. Contudo, resta evidente ali que houve um equívoco. Uma casinha, naquela característica, uma casinha que custa R$ 200, jamais poderá custar R$ 2,00. Isso fica claro, né, que trata-se ali de um erro. Logo, nós temos uma exceção aqui ao princípio da vinculação, deve-se haver ali também uma mitigação do princípio da informação. Por quê? Porque deve sempre prevalecer o princípio da boa-fé, o princípio da honestidade, da lealdade, da cooperação entre as partes. Mesmo porque nós temos um princípio maior que chama vedação e enriquecimento sem causa. O que seria isso? Esse princípio ele sustenta que aquele que sem justa causa se enriquecer a custas de outrem, será obrigado ali a restituir o valor indevidamente auferido por ele. Obviamente que uma vez que eu receba um panfleto de R$ 2,00 e vou entrar em uma loja exigindo daquele comerciante que ele me venda aquela casinha no valor de R$ 200, eu estou buscando o quê? Eu estou agindo de má fé, buscando oferir uma vantagem ilícita. Estou buscando me enriquecer ilicitamente, pois eu sei muito bem que aquela casinha tem um valor muito maior. Diferente ao caso que ele faz uma publicidade falando que aquela casinha está numa promoção no valor de R$ 180, quando na realidade ela vale, o preço de mercado dela é 200. É uma promoção. Aí sim eu posso exigir o princípio da vinculação, o princípio da informação. Aí a situação ela é diferente. Mas quando o erro ele é grosseiro, o erro ele é crasso, eu não posso fazer isso, sob pena de sob pena de estar infringindo o princípio da boa-fé objetiva. Estou agindo, na realidade, de má fé, estou agindo de uma forma desleal, correto? Muito bem, então, vou fazer uma pausinha aqui para responder algumas questões, daqui a pouco eu volto.
Bom, retornando agora, tem uma pergunta que parece que foi feita bastante. Qual que é a diferença entre fato do produto e vício, né? O vício, ele está ligado à característica, à qualidade, tá? A quantidade de um produto, as características intrínsecas a ele. Eu comprei uma arma de fogo do qual não funciona, ok? Já o fato do produto, ele está ligado a uma característica, a um defeito que me causa um dano, seja ele um dano material ou um dano moral, tá? Então a arma, por exemplo, eu vou atirar e a arma explode em minha mão, tá? Então causou um dano na minha mão, nos meus dedos, tá? Então aí seria um fato, tá? Seria ali um fato do produto. Será que ficou bem claro? Agora lembre-se, esse fato do produto, ele pode ser um dano moral. Então, aquele produto que eu adquiri causou um dano moral por ele ter vindo com um determinado problema, tá? Então, vocês pensem, se eu comprei aqui um produto e em razão daquele produto me gerou um dano moral, aí ele deixa de ser vício e passa a ser um fato, tá? Então, todo produto que cause um dano à pessoa, seja um dano material ou um dano moral, ele é fato. Se aquele problema do produto não é capaz de causar um dano àquela pessoa, mas simplesmente diminui a qualidade do produto, ele não vai ligar, ele não vai se prestar à destinação que ele é do produto, que é vinculado a ele, aí é um vício, tá bom? Tudo bem. Quantas vezes a vigência de uma marca pode ser prorrogada? Quantas vezes não tem limite, tá? Uma marca ela pode ser prorrogada várias vezes, desde que o titular do registro observe o prazo legal para pleitear a sua renovação. Em relação à marca do produto, ao registro de marca, caso ela não seja realizado o pedido de prorrogação, qual que seria a consequência? A consequência é que aquele certificado ele é extinto e uma outra pessoa pode pegar aquela marca e registrar em seu nome e aí ela vai se tornar a titular e aí ela pode inclusive impedir que o antigo titular utilize daquela marca, tá? Por isso tem que ser sempre obedecido, respeitado ali o limite temporal, ver o limite temporal para requerer a prorrogação da marca pagando as suas taxas. Se você deixar de pagar também a taxa anual, acontece a mesma coisa. Aquela marca ela é extinta e cai em domínio público, podendo qualquer pessoa pegá-la e fazer o registro em seu nome. Correto? Muito bem, então, gente. Obrigado, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. E aí, tudo bem? Estamos chegando ao final da unidade 3 de Direito Empresarial. Agora, para amarrar tudo o que estudamos até aqui e pensar em maneiras de continuar estudando, vamos relembrar um pouquinho o que vimos. Nós falamos sobre dois temas básicos, a propriedade industrial e o direito do consumidor. Começamos aprendendo sobre a importância da patente, que garante ao inventor o direito de explorar sua inovação de maneira exclusiva. Depois vimos que o consumidor é protegido pela lei, já que ele é parte mais frágil da transação comercial. Para garantir que ele não seja lesado, existe o Código de Defesa do Consumidor. Estudamos também as relações de consumo e as práticas abusivas que existem no comércio, incluindo publicidade enganosa. E vimos, enfim, como funciona a aplicação da responsabilidade civil quando há problemas relativos ao produto ou serviço contratado pelo consumidor. Muito bem, e para fazer um estudo mais prático de todas essas questões, nós contamos com a ajuda de uma situação da realidade profissional. Lembra do pet shop do seu João? Retomando a história, seu João havia sido desligado da empresa onde trabalhou durante muitos anos. Por isso, decidiu abrir o seu próprio negócio. Só que, da concepção da marca até o atendimento ao consumidor, ele precisou da nossa ajuda. Daí vieram as situações problemas. Na SP número 1, lidamos com a criação da marca do pet shop do seu João. O problema era, como ele poderia fazer isso? Seria possível usar qualquer nome? A qual órgão ele teria de recorrer para se registrar? Você esclareceu que para uma marca ser registrada, ela precisa ser uma novidade, precisa não coincidir com marcas notórias e precisa não haver nenhum impedimento legal. E claro, o registro é feito junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, o INPE. Na SP número 2, seu João já estava de portas abertas e atendendo seus clientes.
Veio então o caso da Dona Penha. Ela comprou uma ração para o seu gato, que infelizmente causou uma intoxicação no bichano. E aí, o que o seu João deve fazer? Dona Penha estava certa em exigir a troca da ração. Seu João se enquadra como fornecedor do produto, pois ele comercializa a ração. Cabe ao seu João procurar o distribuidor para que ele também seja ressarcido do ônus. Na SP número 3, um problema semelhante, dessa vez com a coleira do cachorro de seu Enio. No primeiro passeio, a alça que prende a guia à coleira ficou em pedaços, impossibilitando o seu uso. E agora, seu João? Esse é um caso de vício do produto. Seu Enio tem as 3 opções que Dona Penha também tinha. Ele pode ter o produto trocado, pode ser restituído do valor ou pode ganhar abatimento proporcional do preço pago. Chegamos então na 4ª SP. Brenda comprou de seu João uma coleira à prova d'água, mas o produto estragou logo no primeiro banho do cãozinho dela. E, para piorar, na embalagem não havia nenhuma informação sobre o fabricante. Não tem jeito, seu João. Nesse caso, é o fornecedor que deve responder pela reparação do dano da consumidora. Cabe ao seu João utilizar o direito de regresso em face ao fabricante, caso consiga identificá-lo. Tá vendo só como o treino prático ajudou você a fixar conceitos importantes de direito empresarial? Mas olha só, eu acho que a gente pode pensar em outros casos para que você continue estudando. São temas para discutir com os colegas e refletir um pouquinho, buscando uma saída. Por exemplo, imagine o que aconteceria se alguém resolvesse abrir uma casa de hambúrgueres com as iniciais BK, sabendo que já existe uma grande rede de fast food com essas iniciais. Será que a marca poderia ser registrada? Uma outra situação. Uma pessoa vai comprar móveis sob medida para o seu apartamento. Porém, na hora de assinar o contrato, essa pessoa percebeu que algumas cláusulas são danosas a ela como consumidora. Só que a empresa alega que um contrato padrão não pode ser alterado. A empresa está certa ou errada nesse caso? Uma última. Um editor publica sua primeira revista infantil com fotos publicitárias feitas por ele próprio. Mas alguns leitores consideram que as fotos são impróprias porque sexualizam as crianças. Se elas estiverem certas, o editor cometeu alguma irregularidade? Depois que você pensar um pouco sobre estes casos, eu tenho algumas referências bacanas para pesquisar sobre direito empresarial. Na internet, há vários links que podem te ajudar a se aprofundar no assunto. Recentemente, o Código de Defesa do Consumidor completou 25 anos. Que tal buscar reportagens sobre essa data e os reflexos dessas 2 décadas e meia? O Procon autuou empresas de turismo por práticas abusivas. Também é uma boa dar uma olhada no que eles estavam fazendo de errado. Para encerrar, no site do Inmetro, é possível encontrar uma cartilha do Procon sobre publicidade e relação de consumo. Imperdível! Viu só como esse tema é rico? Não pense 2 vezes em continuar se aprimorando em direito empresarial. Leia o livro didático, acesse as web-aulas, faça os exercícios do ambiente virtual e também as pré- e pós-aulas. Eu fico por aqui, bons estudos e até a próxima!